Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, nossa reunião de oração. Amém? E convido a todos os irmãos e aos que estiverem do outro lado das redes sociais para uma breve palavra de oração. Amém? Às quartas-feiras nós temos o bom hábito de estarmos aqui reunidos com esse propósito: orar à face do Senhor, buscar a sua presença gloriosa, invocar o seu nome e aprender com a sua palavra. Amém? Porque a oração, meus irmãos, ela vai incluir inúmeras situações. Amém? As quais nós precisamos tomar conhecimento que Deus opera, trabalha, age através delas. Amém? Então te convido junto comigo a aprender com o Espírito Santo de Deus nessa noite, porque não é comigo que você vai aprender, é com o Espírito Santo. A minha vida é apenas um instrumento, amém? A minha boca é apenas um instrumento nas mãos do Espírito Santo para ministrar ao teu coração. Então quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, lá no livro de Colossenses capítulo 1, onde Paulo escreve uma carta à igreja que se encontrava na cidade de Colossos, aos Colossenses, região da Ásia. Vamos aprender um pouco aqui sobre a questão da oração que Paulo abordou, e hoje nós vamos desenvolver o seguinte tema: como orar por outros cristãos. Amém? Como é que eu devo proceder para orar por outras vidas? Quais são as características da oração? A que eu preciso me atentar? A que eu preciso realmente buscar, através da oração, para que o Senhor vá ao encontro daquelas pessoas a quem amamos, as pessoas que precisam, Porque muitas situações vão se abater sobre a vida das pessoas e muitas das vezes a gente não sabe como ajudar, o que fazer, de que maneira nós vamos poder auxiliar essas pessoas. Então Paulo aqui, escrevendo aos irmãos na igreja de Colossos, ele orienta os irmãos como orar pelo próximo, como orar pelas pessoas que estão carentes, necessitadas. Encontrou aí? Muito bem. Vamos começar pelo versículo de número 3. Amém? Olha o que vai dizer o versículo de número 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus diz, dai graças a Deus, o que significa isso? Seja grato a Deus, reconheça a Deus, adore a Ele, exalte o nome dEle, glorifique a Ele. Por quê? Porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai dizer mais aqui: orando sempre por vocês. Amém? Então Paulo começa agradecendo a Deus, ele começa exaltando a Deus, ao seu poder, ao seu domínio, à sua majestade, a todo o controle que ele tem nas suas mãos, dando graças a Deus e fazendo o que em seguida? Orando pelos demais. Amém? E o que é estar orando pelos demais? É você intercedendo, levando aos pés de Cristo, levando diante de Deus aquilo que muitas pessoas estão carentes, necessitadas, precisando, situações que fugiu ao controle delas e que elas não são capazes de resolver por si só. Então elas contam com sua oração, contam com a sua ajuda, contam com a sua intercessão. Ao contrário de muitas pessoas que às vezes perdem tempo, falando mal da vida das pessoas, perseguindo as pessoas, atrapalhando a vida das pessoas, Paulo diz aqui: ore por elas,
ame elas, ajude-as. Amém? Então isso é muito importante, meus irmãos, nós atentarmos a isso. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, vai dizer o seguinte: seja grato pela fé e pela transformação da vida dessas pessoas. Nós temos que ter atitude de gratidão pelo que Deus fez na vida dessas pessoas, pelo que Deus realizou na vida dessas pessoas, por terem sido transformadas, por terem sido libertas, por terem sido curadas, por terem sido alcançadas pela bondade e pela misericórdia de Cristo, por Jesus ter se revelado a elas. Amém? Isso nós devemos atentar para isso. Agora eu quero que você vá ao versículo de número 9, amém? Que vai dizer o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Amém? Olha a importância disso, meus filhos. Ore para que as pessoas sejam plenas, repletas, cheias do conhecimento de Deus. Amém? Ore para que as pessoas despertem interesse, despertem vontade de se aproximar de Deus, de conhecer de Deus, de saber quem é Deus, de saber como andar com Deus, como servi-lo em plenitude. Isso é muito importante. Amém? Por que, meus irmãos? Porque as pessoas, muitas delas estão vazias, estão sofrendo, estão perdidas, não sabem o que fazer. Amém? Não sabem como agir, não sabem como reagir. Muitas das vezes até pensando num suicídio, em tirar a própria vida. Por quê? Porque não tem o conhecimento pleno de Cristo. Amém? E Cristo as alcançou. Então ajude essas pessoas. Peça a Deus que Deus venha preencher aquilo que o conhecimento delas ainda não alcançou e que elas precisam. Amém? Então aqui vai dizer assim: peça a Deus que as ajude a compreender o que Ele, Deus, quer que essas pessoas façam. Você já parou para reparar que às vezes tem muitas pessoas que você vai conversar, vai falar das coisas de Deus, e ela olha para você e diz assim: mas eu não tenho toda essa intimidade com Deus, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não entendo ainda direito o que é andar com Deus, o que é servir a Deus. São essas pessoas que precisam da tua ajuda em oração. Amém? São essas pessoas que você deve se achegar a elas e dizer: olha, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos, vamos aprender juntos. Amém? Vamos buscar juntos o conhecimento de Deus. Então nós temos essa responsabilidade, meus irmãos. Outro ponto importante: peça que Deus dê a essas pessoas um profundo entendimento espiritual. Vamos refletir aqui num ponto interessante das Escrituras. Quem era Nicodemos? Ele era um membro do Sinédrio, era um dos sacerdotes religiosos que estavam no Sinédrio, homem que estudava a lei, homem que estudava as Escrituras, não é? Mas ele conhecia da letra. Amém? Ele conhecia das leis, mas ele não tinha o pleno conhecimento da salvação. Ele mesmo tinha dúvidas. Claro que muitas pessoas vão se espantar quando se fala isso, mas espera um pouquinho, não é? Um religioso, um sacerdote, um homem que se dedicou a examinar as Escrituras e não tem conhecimento de Deus. É possível, irmãos? É possível. Porque quando Nicodemos vai procurar Jesus, até Jesus o indaga, até Jesus o questiona:
não, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe das coisas que eu estou falando a respeito do reino de Deus? Eu acredito que Nicodemos é pego de sobressalto, né? E ele olha para aquela situação e ele se sente envergonhado, né? Porque Jesus olha para ele e diz assim: você precisa nascer outra vez, né? Você precisa nascer, Nicodemos, da água e do Espírito, né? E ele olha e diz: mas como, Senhor? Eu não compreendo isso. Como é que um homem sendo velho como eu, já de 83 anos, vou poder entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus ali olha para ele e diz: não, você não está compreendendo o que eu estou dizendo. É necessário, Nicodemos, que esse nascimento seja profundo, que a sua transformação seja plena, que você tenha intimidade com o céu, que você conheça na profundidade a vontade de Deus, que ainda você não compreendeu. Amém? Então nós precisamos, meus irmãos, ajudar a muitas pessoas que se encontram assim. Há muitas pessoas que às vezes elas estão até dentro de uma igreja, às vezes elas estão até frequentando uma denominação, no entanto, elas vão apenas cumprir protocolos. Era o caso de Nicodemos. Nicodemos ia ao sinédrio só para cumprir protocolo. Ele não compreendia em profundidade o que Deus realmente queria dele. Um coração que sensível à voz de Deus. Um coração que compreendesse que ele precisava se render aos pés de Cristo. Amém? E depois lá no finalzinho, quando Jesus vai à cruz, né? Quando Jesus ele está para ser crucificado, Nicodemos começa então a refletir com maior profundidade, porque as palavras que Jesus pronunciava iam profundo dentro do coração dele, e aquilo o inquietava, porque ele queria ser mais esclarecido. Quando tua alma ferve, tua alma arde acerca de alguma coisa que você não compreendeu, significa que Deus está te chamando para quê? Para um envolvimento mais profundo com as coisas de Deus, para que Deus esclareça para você o que realmente Ele quer da sua vida. E se você deseja intimidade com Deus nessa noite, hoje é a oportunidade de você buscar a Deus em oração, em profundidade. Outro ponto, lá no versículo de número 10, olha o que vai dizer aqui. Vamos só repetir aqui o versículo 9, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém? O reino de Deus, meus irmãos, é sabedoria, é inteligência, é conhecimento, é intimidade espiritual com Deus, não é de qualquer maneira. Amém? Então Paulo está dizendo aqui para os colossenses: desde quando conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, não cessamos de orar por vocês e pedir a Deus que os encha, preencha o vazio, que Ele venha clarear o entendimento de vocês. Você tem orado pelas pessoas que são novos convertidos? Ou que ainda estão tentando se encontrar no caminho de Deus, mas você percebe que ainda não conseguiram, não entenderam, não conseguem criar raízes, não conseguem criar firmeza com Deus? Você tem que ter esse compromisso de orar por essas vidas, andar com elas, ajudá-las, fortalecê-las em fé, dar testemunho de Jesus para essas vidas. Amém? Falar de grande salvação. Versículo 11. Aliás, versículo 10, olha o que vai dizer aqui: peça que Deus os ajude a viver para Ele. O que você tem pedido a Deus? Ah, Senhor, vai lá na vida daquele meu irmão e cura a enfermidade dele física, só isso, né? Porque muitas das vezes é assim que a gente ora. Ah, Deus vai lá e só resolve aquele problema físico que ele tem, e amém. E o espiritual? Nós precisamos ajudar essas pessoas a serem curadas espiritualmente.
Porque muitas delas vão estar dentro de uma igreja, mas ainda não desenvolveram intimidade com o céu, não desenvolveram intimidade com a palavra, ainda tem dificuldade para crer, ainda tem dificuldade para andar com Jesus, tem dificuldade para ir para a casa do Senhor, para buscar a Deus. Amém? Então aqui vai dizer o versículo de número 10: para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor. Para andar diante do Senhor, meus irmãos, não é de qualquer forma. Amém? É com dignidade, é com coração sincero, não tendo nada do que Satanás nos acusar diante da presença de Deus. Amém? É ter uma vida o quê? Libada, comprometida, estruturada, alicerçada na palavra, de bons testemunhos, de boa conduta. Amém? Porque, infelizmente, meus irmãos, tem muitos por aí que dizem que servem a Deus, mas suas práticas não confirmam. Não confirmam. Suas atitudes não confirmam. Amém? Suas conversações não confirmam. Seus pensamentos e sentimentos não batem com a vontade de Deus. Então nós temos que orar para que Deus venha a trabalhar, o Espírito Santo venha lapidar o íntimo dessas pessoas. Amém? E por que isso? Olha o que ele diz aqui: agradando o quê? A Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque quem realmente, meus irmãos, está comprometido com o reino, quem realmente está comprometido com Deus, quem realmente ama a Deus e deseja agradar a Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai frutificar, ela vai crescer. Então entende que você precisa orar e pedir a Deus para que Deus venha permitir que essa pessoa frutifique, que ela cresça no conhecimento, na vontade de Deus. Isso é muito importante. Ainda sobre o versículo 10: peça que Deus lhes ajude, amém? Lhes dê maior conhecimento de si mesmo. Amém? Ou seja, há muitas pessoas que não conseguem compreender a elas próprias, irmãos. Não conseguem se autodominar. Não conseguem andar ali no domínio da carne e da vontade material humana, no domínio da personalidade. Elas têm dificuldade para isso, principalmente quando elas estão dando os primeiros passos para Cristo. Aí é que você entra. Ser paciente, ouvir as pessoas, dialogar, instruir, dar bons exemplos, bons testemunhos, para que essa pessoa se inspire no seu bom testemunho. Amém? Lá no versículo de número 11, olha o que diz: peça que Deus lhes dê força para perseverar. Porque é fácil perseverar, meus irmãos? Não é fácil. Amém? Até mesmo porque a palavra de Deus diz que Satanás, ele faz guerra contra a igreja de Cristo. Ele luta para que as pessoas não se firmem na verdade. Todos os dias nós travamos uma batalha contra o inferno. O diabo quer que de todas as formas a gente erre, a gente tropece, a gente fale, fracasse. E sem oração, sem a ajuda de oração de outros irmãos, vai ficar difícil para nós. Amém? Prosseguirmos, continuarmos. Então, tem muita gente precisando. Às vezes é muito fácil a gente pré-julgar, apontar as pessoas. Você está vendo fulano? Fulano gosta de ser assim, ele gosta de andar daquele jeito, ele vive tropeçando, ele vive caindo, mas espera um pouquinho, você tem orado por ele? Ou você só tem feito uma lista de todos os erros que essa pessoa pratica? Você tem o dever de orar por ela, de ajudá-la, de pedir a Deus. Porque olha o que vai dizer aqui: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Amém? O que quer dizer isto, meus irmãos? Envolvidos em toda
a fortaleza em todo o revestimento do Espírito. Amém? Segundo a força da glória de Cristo, ensinando essas pessoas, orando a elas, para que Deus lhes faça pessoas pacientes, que sejam pacientes, longânimos, e passem nesse ciclo de paciência com alegria. Porque sabe o que significa paciência, meus irmãos? Lutas, aflições, batalhas. Não é fácil, meus irmãos, servir a Deus e achar que só vai ter, coisas boas e não vai ter dificuldade. Ser paciente, você vai ter aflições todos os dias. Agora, você precisa ajudar essas pessoas em oração, para que elas compreendam que passar por aflições não significa que é para elas viverem tristes, desesperadas, sem alegria, sem vontade de viver. Não, mas que elas precisam perseverar. E fechando aqui, peça que Deus encha essas pessoas de alegria, força e gratidão. Amém? Há muitas pessoas, meus irmãos, que andam tristes, abatidas, angustiadas, aflitas, desanimadas, que já estão parando no meio do caminho, não estão buscando a Deus como se deve. E qual deve ser a sua conduta? Ajudar essas pessoas. Ah, mas pastor, elas não desenvolvem a mesma fé que eu. Eu pergunto, você já nasceu desenvolvendo essa fé? Você aprendeu, né? Você teve que aprender também. Essa pessoa também, ela precisa aprender. Então seja paciente com ela. E o maior exemplo de que você vai ajudar essa pessoa, através das suas orações, vai ser com demonstrações de carinho. Amém? Ah, mas aquela pessoa, ela não gosta muito de mim. Não importa. Envie um versículo, envie uma mensagem, faça um telefonema, converse com aquela pessoa, dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra de alegria. Isso vai mudar o cenário. Amém? Ela vai sentir em você o quê? Segurança de poder contar com as suas orações. Você está disposto a fazer isso nessa noite? Por essas pessoas que estão precisando? Porque há muitos que estão necessitados. E eu e você temos responsabilidade, meus irmãos, com essas vidas. Amém? Só fechando aqui um comentário rapidamente, olha o que diz aqui. Às vezes queremos saber como orar, por exemplo, por missionários que estão em campo, fazendo a obra de Deus, levando a palavra, e por lideranças que nem mesmo conhecemos. Quem ora aqui pelos missionários? Quem intercede pelos irmãos que estão no campo pregando a palavra? Quem? Nós temos que ter esse compromisso. É fácil levar a palavra na obra missionária? Não, não é fácil. Olha só, Paulo nunca conheceu os colossenses, mas ele orou fielmente por eles. Suas orações nos ensinam como orar pelos outros, quer os conheçamos ou não. Ah não, eu só oro por quem eu conheço, eu só oro por quem é legal comigo, eu só oro por quem gosta de mim, por quem me ama. E Jesus vai dizer, ore também pelos vossos inimigos. Ore por aqueles que você não conhece, ore por aqueles que te perseguem. Amém? Então se você só ora por quem ora por você ou por quem você ama, você está errado. Amém? Então olha o que ele vai dizer mais aqui. Podemos pedir a Deus que, primeiro, entendam o que Ele quer que façam. Segundo, adquiram sabedoria espiritual. Terceiro, honrem e agradem a Deus. Quarto, façam continuamente coisas boas e gentis para os outros. Cinco, aprendam a conhecer a Deus cada vez melhor. 6, sejam fortalecidos pelo glorioso poder de Deus. 7, tenham grande paciência e perseverança. 8, sejam cheios da alegria de Cristo. E por último, sempre deem graças.
todos os crentes têm essas mesmas necessidades básicas. Quando você não souber como orar por alguém, use o padrão de oração que Paulo usou a favor dos colossenses. Paulo conhecia aquele povo? Não. Amém? Mas Paulo ministrou sobre a vida daquele povo. Amém? Mesmo à distância, por cartas, ele levou o quê? Uma palavra de fé, de ânimo para aquelas vidas. Mas pastor, está tão longe, está tão distante, eu não me sinto no dever, eu me sinto na obrigação. Então está faltando amor aí. Amém? Você tem que orar. Você tem que se interessar. Você tem que buscar. Ah, mas pastor, é uma pessoa que me deu muito trabalho, é uma pessoa que me maltratou muito, judiou de mim, aí você tem que orar por ela. É uma pessoa que me pisou, me humilhou, ore por ela. Leve uma palavra de fé. Amém? Vamos fazer isso agora? Temos alguns minutos aí. Amado Deus e querido Pai, Senhor soberano, nesse momento nós estamos aqui diante da Tua palavra. Eu quero nesse momento agora encerrar aqui a nossa fala, através dessa mensagem que nós pregamos, encerramos aqui na rede social, e depois você nos acompanha nessa mensagem, amém? Porque nós estamos entrando em oração agora, e aí, onde você estiver, leve o teu pensamento a Deus, eu creio que essa oração vai te alcançar, amém? Deus te abençoe.